Olá, seguidores. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o momento atual de FTSA11, que tem deixado a desejar nos últimos rendimentos. Que o Thiago PS, seu canal fica esperto. Pois bem, nos últimos meses, tivemos que rendimentos bastante aquém do esperado aqui no Fiagro da Fito. Aqui um fundo com CDI, com Selic a 14%. Com certeza a gente não estava esperando rendimentos como esse, né, de 9,3 centavos. Até mesmo esses 11 centavos que o fundo vem pagando aqui no anteriormente, em março, abril, maio, também estão abaixo da minha expectativa aqui para o fundo, tá? Eu esperava um rendimento mais elevado, ainda mais aqui um fundo que tem um VP no patamar, né, de 10,51, né? Um VP bem elevado. Ele, quando ele saiu de base 100 para base 10, ele não fez uma junção de 10 por um, né? Acho que foi uma agrupamento numa base menor. Mas enfim, aqui de forma prática, esses rendimentos aqui estão deixando realmente a desejar. E o mercado, que não é bobo, já começou a fazer uma reprecificação após esses rendimentos que deixaram bastante a desejar. Enfim, vou explicar para vocês o que aconteceu aqui. E para deixar bem claro, esse vídeo vai demorar um tempo para sair na área gratuita, tá? Talvez até já tenha saído o próximo rendimento, mas enfim, estou com uma fila bem extensa aqui para publicação dos vídeos. Mas a resposta do gestor, ela não demorou a sair, né? Tá aqui na página 3. Vou explicar para vocês, em termos mais simples, o que ele escreveu. O resultado do mês foi impactado pelo percentual em caixa e pela marcação ao mercado dos ativos da carteira. No período foi observada uma abertura na curva de diversos ativos no mercado, tendo em vista o cenário de uma volatilidade das commodities e instabilidade global. Então aqui vou explicar para vocês o que aconteceu. Ele está falando aqui sobre a marcação ao mercado e a marcação de crédito dos CRAs. É basicamente o mercado cobrando um yield mais elevado por parte dos ativos da carteira. Seja que pela alta da NTNB, deixa eu ver se o fundo possui algum ativo com indexação ao IPCA. Acho que a maior parte da carteira está indexada ao CDI. Aqui é apenas 9,53% em IPCA. Não deveria estar impactando tanto assim no resultado, não, tá? Mas, enfim, aqui o que vocês precisam estar cientes é que os FIAGs eles possuem contabilidade, regime contábil, regime competência. Então, essa flutuação no valor dos ativos impacta diretamente sobre o valor distribuível de FTSA11. Vou utilizar aqui um paralelo com fundos imobiliários para ficar mais simples vocês entenderem. É como se em um FOF a desvalorização de um dos FIIs que estão lá dentro resultassem em prejuízo, atrapalhassem a distribuição de rendimento do fundo. Como a gente sabe, em FOF não tem disso, né? O distribuível tem relação com o que entrou efetivamente de caixa. Já que em FIAGROS e FIINFRAs não é assim. Se teve uma desvalorização dos ativos, a gente tem um impacto sobre o resultado. Esse impacto está sendo causado porque o mercado está cobrando taxas mais elevadas dos CRAs. E aqui eu vou fazer um exercício que eu tive ideia que é agora, tá? Comparar a, a taxa, a taxa que está aqui com a taxa do relatório anterior. Apesar de que não sei se aquela taxa ali é a taxa de aquisição ou a taxa com a marcação a mercado. Mas enfim, vou fazer aqui o teste. Aqui já estou com o relatório do mês de maio. Vou comparar agora com o relatório do mês de junho. É uma tarefinha bem grátis daqui, tá? Mas não aparenta ter muita mudança, não ter mudança aqui, tá? Mas, enfim, prosseguindo aqui com a explicação do porquê do rendimento ter caído. É isso, o mercado está cobrando taxas mais elevadas dos ativos do fundo e com isso tivemos uma desvalorização desses ativos. Além disso, ele continua aqui.
Ressaltamos que a metodologia de apuração do resultado do fundo se dá pelo regime competência, desde que observado o mínimo de 95% do lucro caixa, conforme previsto em regulamento, o que gerou descasamento com o regime caixa e impactou negativamente o dividendo do mês. E aqui, FTCA 11 parece ter dois fios de resultado, né? Ele tem aqui o regime competência por, por normação, é o tipo de distribuição que fiagros devem adotar, mas aqui no regulamento de FTCA 11, ele tem essa questão aqui da distribuição de no mínimo 95% do lucro caixa. O que no caso aqui parece que teve um descasamento com o regime caixa. Não sei que estava no que teve. Faltou lucro aqui no regime caixa. Também aqui não ficou muito claro, não, tá? Coloquei que faltou caixa. Na verdade, o fundo está com caixa de sobra, né? Ele tem até, tá até com dificuldade de fazer a alocação. Mas aqui, o ponto que vocês precisam estar cientes é que essa queda do rendimento é uma queda que aconteceu por fatores temporários, tá? Essa maior exigência de yields por parte do mercado é algo cíclico, pode ter aqui um aumento ou pode ter momentos em que o mercado vai estar exigindo menos prêmios, ok? Então aqui não é algo que esteja necessariamente relacionado a novas inadimplências. Na verdade, conforme vou até mostrar aqui para você daqui a pouco, nós tivemos boas notícias relacionadas ao risco de crédito em FTCA 11. Ok? Já vou falar sobre isso, tá? Sobre essas boas notícias aqui relacionadas aos problemas que o fundo enfrentou há algum tempo atrás. Então, aqui tive uma atualização aqui desse produto rural que deu calote, estava inadimplente, esse mal pagador aqui. E é o seguinte, esse daqui é no CRA que é, tinha garantias reais nele, garantias de imóveis, fazendas, e pelo jeito que já teve processo de consolidação e esses imóveis foram a leilão, no entanto, não teve oferta. Aqui, segundo gestores que não gerou surpresas, e geralmente é o seguinte: quando tem nesses casos aqui de recuperação judicial, quase sempre você vai ter a, menos vai ter leilões aqui com desses imóveis com o valor da dívida. Você não pode fazer a integralização diretamente do imóvel no fundo. Você primeiro tem que passar por um leilão. E aqui, nesse caso, o leilão aqui é basicamente uma formalidade, né? Então, já passamos por essa etapa do leilão. Agora, se não estou enganado, a próxima etapa vai ser a consolidação dessas fazendas no nome da securitizadora barra fundo. Então, agora, a próxima etapa, então, vai ser dar andamento com os potenciais compradores dos imóveis. Aqui agora passada essa parte aqui chata de judicial, já se livrando de tudo, já tendo a fazenda em nome do CRA, vai facilitar bastante para fazer a venda e acontecer a recuperação do crédito e voltar a contribuir com o rendimento. Hoje isso aqui é uma posição de 5,68% que não contribui com a renda, ainda por cima que recebeu aqui uma provisão, um deságio de 40%. Então é como se tivesse assumido aqui um prejuízo de 40% nessa posição. Acontecendo essa reversão, pode acabar gerando aqui um lucro bastante significativo para FTCA 11. No entanto, não se anime aqui, não pense que é algo que vai ser rápido. Já foi, acho que foram quase uns 2 anos aqui até chegar nesse ponto, tá? Deve aqui mais ou menos, vai fácil, 6 meses, um ano, até ter a conclusão dessa etapa. Com relação ao CRI Cotibá, aqui vou até mudar aqui de cor verde, dar uma noção positiva, mas CRA Cotibá ainda vai muito tempo ainda, tá? Muito tempo ainda até ter uma recuperação do crédito. Mas pelo menos é o que é dito aqui
possui garantias com LTV de 0,28. Significa o quê? Que as garantias com esses imóveis, esses silos, representam 4 vezes o tamanho da dívida. Ou seja, muito provavelmente eles conseguem fazer essa recuperação integral do que foi investido nesse ativo. Ah, prosseguindo agora aqui sobre a questão de caixa de FTCA 11. Mas bem, aqui eles estão dizendo o seguinte: eles estão explicando o motivo do fundo estar com bastante caixa. Qual que é o caixa deles? Aqui um caixa de. Cadê o caixa? Formação do caixa. Caixa. Não, não. Enfim, estão com muito caixa. E aqui eles estão explicando que eles estão com esse caixa devido ao fato de não estarem encontrando ativos que eles julguem como interessante, com uma boa relação risco-retorno para se fazer o investimento. Então, por isso que eles estão falando que não estão comprando nem mesmo CRIs e nem fundos imobiliários, nem FIAGs, porque eles não acreditam que o deságio esteja coerente com o nível de risco no momento atual. Então, aqui estão com 32% de caixa, realmente um caixa bem vultuoso, tá? Enfim, aqui talvez eles estejam exagerando um pouco, tá? Teve alguns FIAGs aí que deram alguns pontos de entrada. Por exemplo, da Azequest deu uma entrada aí algum tempo atrás. A GRX também ficou com um preço interessante. Ruda 11 também um preço interessante. Aqui eu discordo da Fito, tá? Teve algumas oportunidades aí que a gente teve no mercado. E se eles não estão com, e se eles estão aqui com dificuldade de fazer aquisições de CRIs e FIAGs, deveriam estar aqui correndo atrás de fazer um programa de recompra, né? Ok, então agora falando aqui sobre a questão do risco de crédito, a carteira de crédito de FTCA 11. Primeiro, com relação aos segmentos investidos. Aqui o fundo ele possui 46% de exposição à revenda de insumos. Isso aqui eu vejo como negativo. Esses CRAs de revenda quase sempre não possuem garantias reais, não possuem alienação de imóveis ou terras. É basicamente garantia de créditos. Créditos que podem ficar inadimplentes, que é o que está acontecendo, né? Muito produtor rural em dificuldade, com inadimplência nas alturas. E nesse caso, realmente fica muito difícil fazer recuperação do crédito. Então, aqui seria cooperativo, também algo similar, né, que 53% do fundo se inclui, que inclui aqui na situação de garantias muito fracas. Isso aqui é um dos grandes defeitos dos FIAGs, né? Garantias bem fracas. Ok, com relação à diversificação da carteira. Olha, eu já vi até o gestor declarando que ele possui a intenção de manter uma carteira diversificada. No entanto, pelo tamanho do fundo, é difícil manter uma boa diversificação, né? Mas até que a diversificação aqui não é das piores. Apesar de que pelo fato o fundo ter tido problema aqui no principal devedor, aqui o produtor rural que deu calote, acabou que pegou mal, né? E quase 6% do PL. Lembrando que aqui de problema a gente vai ter cerca de 5,71 mais 2,58. Então aquele 5,71 mais 2,58 seria 8% do PL. Enquanto isso, o fundo é negociado com 21% de desconto. Então, até que é com desconto extra, né? Ah, ok. Ah, aqui já comentei com vocês o fato que me desagrada dessa presença de exposição elevada à revenda de insumos, apesar de ter uma diversificação de credores, a dor de cabeça tem sido elevada aqui nesses casos. Ah, ok. Agora aqui, dando a minha opinião se eu acho FTCA 11 interessante ou não. Olha, primeiro ponto, eu gosto da gestão da Fito, tá?
Eu gosto aqui do fundo imobiliário deles, o Fito 11. Eu gosto bastante aqui dessa gestora. Aparenta ser uma gestora pequena, parece ser bem profissional aqui os investidores. Com relação ao dividend yield, se você for olhar aqui os últimos rendimentos, realmente não vai dar a impressão de que é interessante. No entanto, esse rendimento tem condições de ser bem melhor, tá? Deixa eu pegar aqui 11 centavos, a gente está falando de 1,32. Então tem condições de ser bem mais do que isso, ao passo que esse processo que eu discuti aqui no início do vídeo seja revertido. Então a gente está falando aqui de 1,44, 1,45 até 1,50 ao mês. Então, é meio que nessa situação, eu até teria uma posição pequena em FTCA 11, tá? Aqui muito por conta de que eu gosto aqui da postura da gestora. Ok, então acho que esse que eu tinha para compartilhar com vocês. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.